Voltamos à entrevista com Fernando Jacques Teubner Júnior, falando sobre sua tese de doutoramento, fazendo uma avaliação nas contribuições e o que isso resulta na gestão ambiental da Baía de Vitória. Fernando, você estava colocando, inclusive, da importância da contribuição de cada um dos entes, né, que fazem parte da governança, né, que você utiliza esse termo, do estuário da Baía de Vitória, mostrando que, apesar dos esforços, dos projetos que estão sendo desenvolvidos, que foram desenvolvidos, ainda se tem muitas lacunas para se melhorar esse processo de governança, né? Exatamente. Isso foi uma constatação que foi possível ter durante o desenvolvimento da tese, em que nós observamos essa dificuldade das ações saírem dos planos e serem executadas. Sim. É lógico, é importante ressaltar também que nós não temos somente exemplos ruins. Existem exemplos, como programas como o Reflorestar, em que foi possível constatar dentro uma aderência da população aos produtores rurais das bacias, particularmente na região de Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, a esse programa, que é importante no sentido de você manter a qualidade e a recuperação da cobertura florestal. Mas, infelizmente, dentro dos projetos estudados na tese, essa é uma exceção. Sim, mas o Águas Limpas teve também uma redução muito grande da carga orgânica, né? O que é importante ressaltar é o seguinte, o que a gente observa é um grande espaço de tempo entre a concepção e a execução dos projetos. Aí, quando os projetos ficam prontos, eles já não conseguem mais atender à realidade. Eles precisam se antecipar a uma realidade que ela a dinâmica. Exatamente, você tem uma dinâmica muito grande da população, da sociedade, quer dizer, da economia. Então, os projetos eles não conseguem acompanhar essa dinâmica. Essa que está sendo a grande dificuldade. O tempo de maturação e o envolvimento, a aderência da população a fazer a sua parte. Que eu falei, a questão de ligação das casas à rede de esgoto, por exemplo, isso é um fato. Então, essas questões, o desmatamento, a questão de lixo, as pessoas, apesar de você ter, em alguns casos, um sistema bom de coleta de lixo, a população, às vezes, descarta em qualquer lugar. Sim. Então, percebe-se o quê? Que a integração com a comunidade, a participação da sociedade e o seu envolvimento é um ponto falho nesse processo de governança. Precisa haver uma reeducação, né? Exatamente, uma reeducação. Eu diria, eu ressalto, assim, não foi o objetivo da tese, precisamos descobrir qual a dificuldade da participação na sociedade. Por que ela não está conseguindo avançar? O que está impedindo a população de participar, de dar a sua contribuição nesse processo? Sim. Essa é uma discussão que nós precisamos fazer. Agora, um ponto que você destacou no final do bloco anterior é a questão das vazões do Rio Santa Maria. Você falou que na década de 60 foi observado vazões inferiores ao que a gente está observando hoje. Sim. Né? Fala um pouquinho sobre isso. Até porque as pessoas têm a dimensão de que as coisas só acontecem em função de eventos climáticos, né? Mas às vezes não fazem uma conexão no ciclo, né, dos recursos hídricos, né? Exatamente. Quando você faz uma análise histórica das medições de vazão do Rio Santa Maria, é possível constatar que houveram momentos em que a vazão esteve muito baixa, semelhante ou até abaixo de vazões observadas nos últimos anos, em que, em função de um período de seca maior, tivemos uma chamada crise hídrica na região da Grande Vitória e do estado. Menos sensível porque nós tínhamos uma população infinitamente inferior, né? Eu diria o seguinte, que hoje essa crise hídrica, ela existe exatamente pelo fato de que, na década de 60, você tinha uma população muito menor do que nós temos. Então, a demanda de água, a necessidade de água
a partir do Rio Santa Maria era infinitamente menor. Então, Sim. essa crise hídrica, ela apareceu agora exatamente por isso. O que eu chamo a atenção, então, é o fato seguinte, que mais uma vez faltou essa visão de longo prazo para a gestão dos recursos hídricos. Se você tinha uma situação que alguns anos atrás havia uma vazão muito pequena e que essa vazão poderia comprometer uma demanda atual em função do crescimento da população, haveria necessidade de você pensar, de planejar para evitar situações como nós estamos hoje. Sim. Então, é o que eu sempre, é o que eu volto a ressaltar da discussão do tempo em que a governança, quer dizer, os órgãos de planejamento, eles levam entre planejar um programa e executar. Então, a dificuldade de acompanhar a dinâmica. Fala um pouquinho sobre a qualidade da Bahia. O nosso trabalho, particularmente com relação à questão da qualidade, da água e tudo, foi feito a partir de organização, estruturação e compilação de dados de outros levantamentos feitos. Então, nosso trabalho, particularmente, nós não fizemos amostragens. Mas, em função dessa necessidade de entendimento e conhecimento da Bahia, do sistema estuarino, você tem uma gama de informações, de estudos, de tese de doutorado, ou dissertações de mestrado, ou mesmo campanhas de qualidade de água, que reforçam a existência dessa contaminação por esgoto doméstico. Então, isso é uma característica clara nesse processo. Então, hoje, existe um aporte de esgoto. Então, você tem esgoto doméstico, então não há discussão com relação a isso, evidentemente, você precisa ser um estudioso para saber. Mas os estudos já mostram o quanto isso tem afetado a qualidade não só dos alimentos, em alguns casos, alguns estudos identificaram metais pesados em peixes, alguns estudos já fizeram isso. Sim. Você tem aqui na Baía de Vitória. Na Baía de Vitória. Já alguns estudos mostram a existência de contaminação, no caso de coliformes fecais, né, que estão associados ao esgoto doméstico, em ostras e sururus, isso já é. E já se começou a fazer alguma discussão de associação exatamente dessa contaminação com esgoto à existência de doenças transmitidas por via hídrica. Existem alguns estudos que estão começando a mostrar essa relação em que você tem um aumento de ocorrência de doenças de veiculação hídrica em função de consumo de ostras e sururus de áreas contaminadas. Sim. É importante lembrar que você tem toda a Bahia, todo o sistema estuarino, ele tem uma capacidade de renovação, então não é necessariamente toda a Bahia que está contaminada, mas ela apresenta problemas de contaminação por esgoto doméstico bastante preocupantes. Para concluir, nós temos salvação para a Baía de Vitória? Claro, isso nós temos. Essa discussão é feita também na tese dos prováveis cenários. Foi feita caso executem os programas que são previstos, se desenvolva uma ação, se haja o envolvimento da população, as ações governamentais e com as ONGs e com o Comitê de Bacias, elas efetivamente atinjam seus objetivos, existe um cenário bastante favorável com relação a isso. É possível, isso é uma das constatações que nós temos na tese, a possibilidade de você ter uma melhora considerável na qualidade da água do sistema estuarino, evidentemente, a partir de ações que sejam desenvolvidas em todas as bacias. Mas isso, a nossa Baía de Vitória, nosso sistema estuarino, ele tem condição de se recuperar. É só integrar as ações de uma forma eficiente e a população passar a fazer parte desse processo. A partir do momento que ela consiga se envolver mais e ter consciência de que ela precisa fazer a sua parte, ela não precisa assumir o papel do Estado ou o papel dos comitês, dos municípios. Mas é fazer a sua parte nesse contexto, porque todos nós fazemos parte do meio ambiente. Okay, muito obrigado, Fernando. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição para qualquer outro momento a gente voltar a discutir esses e outros temas aqui com vocês da TV Ambiental. Muito obrigado. Obrigado.